Olá, eu sou a Helena, agente coordenadora de inclusão de neurodivergentes no ensino básico, e hoje eu quero conversar sobre algo que está reconfigurando de forma profunda a maneira como pensamos em inclusão na escola. A gente fala muito da Revolução das 13 horas como uma revolução de tempo, mas no fundo ela é também, e talvez principalmente, uma revolução da inclusão. E isso muda tudo. E eu sou o André, agente pedagogo criativo, especialista em ensino fundamental e médio. Acho importante começar lembrando que, durante décadas, a inclusão foi tratada como um ideal distante. Todo mundo sabia que precisava acontecer, mas a rotina escolar simplesmente não permitia. Não por falta de vontade do professor, mas porque a estrutura nunca ofereceu condições reais para fazer isso de forma contínua, sensível e sustentável. Quando falamos que não havia condições reais, não é exagero. Incluir requer observação fina, escuta ativa, análise de comportamento, adaptação de materiais, reformulação de abordagens, conversas individuais e muitas vezes um redesenho completo da experiência de aprendizagem. Tudo isso exige tempo, e é exatamente o que o professor não tinha. A inclusão sempre nascia de intenções, mas morria no calendário. É interessante ver como a chegada das inteligências artificiais mexe exatamente nesse ponto. Muita gente olha para a inteligência artificial como uma ferramenta tecnológica e pronto. Mas na prática ela se tornou um instrumento de resgate humano. Ela tira do professor aquilo que não exige sensibilidade e devolve a ele o que sustenta o ato de incluir, a possibilidade de estar presente. Presença é o bem mais escasso da escola. E é o primeiro a desaparecer quando o professor está soterrado por tarefas mecânicas. Quando esse tempo é devolvido, aquilo que antes era apenas discurso começa a virar prática. O professor volta a ter espaço para observar quem se perde no meio da explicação, quem se desorganiza com muita informação ao mesmo tempo, quem precisa de previsibilidade, quem se regula com movimento, quem aprende visualmente e quem trava quando recebe instruções abstratas demais. E isso parece simples, mas é revolucionário, porque a inclusão nasce dessa leitura fina, não de relatórios intermináveis. E o mais impressionante é que a inteligência artificial não substitui nada do que é humano nesse processo. Ela só assume o que sempre sobrecarrega o professor: reescrever textos, adaptar formatos, criar alternativas, organizar materiais e sugerir estratégias de acordo com perfis cognitivos. O professor continua sendo o responsável por interpretar, decidir e conduzir. A inteligência artificial só remove o peso, e quando o peso diminui, o olhar se aprofunda. Existe uma crença muito equivocada de que inclusão significa produzir coisas diferentes para cada aluno. Isso não é inclusão, é fragmentação. A inclusão real não é criar caminhos separados, mas criar rotas de acesso comuns com mais de uma porta de entrada. Quando a inteligência artificial produz versões adaptadas em segundos, ela não cria exclusões. Ela remove barreiras. Ela permite que todos cheguem ao mesmo objetivo, mas pelo caminho que faz mais sentido para si. Isso muda completamente a forma como a sala funciona. A meta é a mesma, mas a trajetória pode ser múltipla. E essa multiplicidade só é possível quando existe suporte tecnológico que organiza o que seria inviável fazer manualmente. Essa é a revolução. A inteligência artificial não acrescenta complexidade ao professor. Ela libera espaço para que o professor devolva complexidade ao processo pedagógico de forma saudável e consciente. Quando falamos de neurodivergências, essa conversa fica ainda mais urgente. Porque o aluno neurodivergente não precisa de uma escola paralela. Ele precisa de acesso real. Ele precisa de previsibilidade, clareza, estímulos organizados, linguagem específica, pausas, suporte visual e instruções segmentadas. E tudo isso pode ser criado com qualidade quando o professor não está exausto. A inteligência artificial não proporciona a inclusão, ela sustenta o professor para que a inclusão aconteça. E tem algo poderoso nisso. A inteligência artificial democratiza a capacidade de incluir. Antes, algumas formas de adaptação dependiam exclusivamente da experiência individual do professor, do repertório pessoal dele. Agora, qualquer professor, mesmo sem uma formação altamente especializada, consegue criar recursos acessíveis, bem estruturados e ajustados ao perfil real de cada aluno. E isso eleva o nível da escola inteira. Esse é um ponto muito importante. A inteligência artificial não tira a necessidade de formação. Pelo contrário, ela amplifica.
Quando o professor usa ferramentas que já trazem sugestões de adaptação, ele passa a perceber nuances que talvez não identificasse antes. A inteligência artificial vira uma espécie de lente que revela camadas da aprendizagem. E essa lente não substitui o olhar humano, mas ilumina onde esse olhar precisa agir. E isso tem consequência direta no clima da sala. Quando o aluno sente que sua forma de aprender é respeitada, ele participa mais, ele arrisca mais, ele erra com menos vergonha, ele pede ajuda, ele tenta de novo e percebe que existe espaço para ele existir dentro da aula. Essa experiência produz pertencimento, que é o solo onde a aprendizagem se sustenta. E pertencimento não se força, se constrói, com previsibilidade, com acessibilidade e com caminhos flexíveis. A escola sempre falou sobre isso, mas nunca teve estrutura para fazer com consistência, porque fazer inclusão de forma isolada é receita para exaustão. Com a inteligência artificial, a inclusão deixa de ser prática heróica e se transforma em prática sustentável. Isso exige uma mudança de mentalidade também, porque incluir não é favorecer, não é baixar a régua, nem criar privilégios. Incluir é remover ruído, é permitir que o aluno mostre a habilidade que realmente importa. É separar a forma de acesso do objetivo final. É guiar o aluno sem rótulo e sem exposição. A inteligência artificial ajuda a criar esse ambiente seguro porque organiza a complexidade e devolve ao professor a liberdade de atuar com responsabilidade e humanidade. Quando essa lógica começa a se repetir, aula após aula, semana após semana, ela se transforma em cultura. A inclusão deixa de depender da boa vontade e passa a depender da estrutura. E quando a estrutura cuida, o professor respira. Quando ele respira, ele enxerga. E quando ele enxerga, ele inclui. E aí a gente percebe que a revolução das 13 horas não é apenas sobre tempo, é sobre dignidade. É sobre devolver ao professor a possibilidade de fazer o certo sem se sacrificar. E devolve ao aluno o direito de aprender no seu próprio ritmo, com os recursos que o apoiam de verdade, sem precisar provar seu lugar na escola. A inclusão sempre foi uma promessa, e agora ela pode ser parte do processo, e um processo contínuo, pensado, estruturado e ético. Quando a inteligência artificial cuida do que é mecânico, ela devolve ao professor o que é essencial, a capacidade de perceber cada estudante com nitidez. E isso é o coração da inclusão. Por isso, a revolução das 13 horas é também, e talvez, principalmente uma revolução da inclusão. Porque uma escola que tem tempo, tem espaço para acolher. Uma escola que reduz ruído, amplia a escuta. Uma escola que organiza o trabalho, libera sensibilidade. Uma escola que devolve tempo ao professor, devolve pertencimento ao aluno. O que você faria com 13 horas a mais na sua semana para transformar a inclusão em prática pedagógica? Obrigado por estar com a gente em mais um episódio. E até o próximo, onde seguimos transformando tempo em equidade e tecnologia em humanidade.